Pessoa que vai apresentar para a gente é o Eduardo de Souza Martins, da AGAS, a importância dos bioinsumos na conservação das abelhas. O Eduardo é biólogo e mestre em ecologia pela Universidade de Brasília. Em 88 foi contratado como técnico do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Em 85 participou do processo de interiorização da Universidade Federal do Pará, na Amazônia. Em 87 assumiu como pesquisador do Centro de Primatologia do Museu Paranaense Emílio Goldi. Em 93 e 96 atuou como coordenador da WWF, quando iniciou o processo de institucionalização do WWF. Em 96 reassumiu a presidência do IBAMA até 99 e em 99 fundou a empresa Elabore, Consultoria Ambiental Estratégica. Atualmente trabalha como agricultor de florestas plantadas, pecuária e produtor de cachaça orgânica na região do norte de Minas. É o principal acionista do Novo Solo, empresa dedicada à pesquisa e produção e remineralizadores do solo. Preside o grupo de associados de agricultura sustentável, GAS, dedicado a promover a sustentabilidade da agricultura intensiva e extensiva no Brasil. Fica à vontade. Muito obrigado. Bom, eu na realidade tenho uma história bem diversificada, a maior parte dela dedicada à área ambiental, e eu sempre tive uma dificuldade muito grande de lidar com um assunto em que, inclusive quando atuei na área ambientalista, em que os ambientalistas olham para os produtores e acabam enxergando nos produtores o grande inimigo, principalmente por causa de uma razão muito simples. Se você for olhar o domínio de áreas, dos remanescentes de áreas naturais no Brasil, a maior parte dessas áreas estão nas propriedades rurais. Fica uma coisa muito complicada eu adotar aquele que detém o que eu preciso preservar como um grande adversário. Ao mesmo tempo, quando você olha para o agricultor, em geral, ele é conservador em qualquer país, né? E ao mesmo tempo, ele olha para os ambientalistas e diz: isso só me atazana, me cria dificuldade. Então, eu sempre tentei buscar onde é que estão os pontos, onde estão as possibilidades de convergência. E o tema aqui, ele é um tema muito ligado a essa possibilidade de convergir, né? A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é um trabalho de muita gente recente, que culminou no final do ano passado, que foi a aprovação da Lei Brasileira de Bioinsumos. Essa lei ela tem um alcance que a maioria das pessoas ainda não compreendeu e, na realidade, ela, inclusive, para se transformar em uma coisa concreta, agora depende de uma regulamentação. Mas o que essa lei traz? A primeira coisa que essa lei fez foi separar o tratamento dos bioinsumos dos agrotóxicos. O tratamento de agrotóxicos está numa lei e o tratamento de bioinsumos está em outra. Outra coisa que essa lei trouxe foi o seguinte, depois eu vou ligar isso tudo com as abelhas, tá? Outra dimensão que essa lei trouxe foi o fato da possibilidade da produção de bioinsumos ser descentralizada. Isso quer dizer que o agricultor, se ele assim escolher, optar, ele vai produzir os seus bioinsumos na própria propriedade, coisa que os agricultores já vinham fazendo há muito tempo. Inclusive,
isso que o agricultor já vinha fazendo, portanto a lei está preservando um direito, veio muito das práticas da agroecologia, que trabalha de uma maneira sistemática com multiplicações de comunidade. O que é relevante disso daí é que a gente descobriu, e não descobriu só em áreas pequenas, a gente também descobriu que isso era possível em áreas grandes, substituir os agrotóxicos pelos bioinsumos. Mas substituir para quê? Para o controle das pragas, para o controle de doenças, como promotores de crescimento. Isso fez com que o agricultor começasse a perceber que sem esses insumos que são tóxicos, nocivos para o sistema, começasse a haver no sistema uma resposta. A hora que você deixa ou reduz de uma forma significativa a aplicação de fungicida, o solo muda, porque aquele fungicida que você está botando na folha vai afetar o solo. Na hora que você passa a ter uma preocupação de ter uma biologia de qualidade, que você resolve com os multiplicados de comunidade, você começa a ver, e sobretudo quando você tem um cuidado de manter o solo coberto e fazer um esforço para aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo, você tem uma vida que emerge daquele sistema. Isso permite a gente criar um sistema que tem uma possibilidade de funcionar de uma forma distinta. A gente também percebeu que quando a gente começava a praticar essa agricultura, e essa agricultura começou a ser praticada não só por esses benefícios, mas por uma razão muito importante, é porque a adoção dessas práticas reduzem o custo de produção. Se você for pegar num orçamento de alguém que vive de agricultura, principalmente de cultura, não só das culturas de ciclo curto, mas também das permanentes, e for fazer a contabilidade do que é gasto com os insumos químicos, você vai ver que tem um peso de custo muito grande, muito significativo. Inclusive de custos que é importado, varia muito se tem uma crise lá fora, ou seja, é algo que a gente não tem nem autonomia nem independência. O Brasil, que é o Brasil do agro é tudo essas coisas aí, é um país que num nível de dependência absurdo. Então a gente estava percebendo que a gente estava diminuindo o custo, melhorando a expressão funcional, biológica, ecológica do sistema, e começamos a perceber também que existia uma série de serviços que começavam a ser entregues para a área de produção, que vinham das áreas remanescentes que eu tinha dentro do meu contexto de produção. Isso é muito incrível, porque o agricultor não foi ensinado, educado, para ele reconhecer esses serviços. Ele trata o Código Florestal como uma coisa ruim, como um estorvo, como um problema, como uma despesa, né? E a gente começou a perceber que o agricultor, na hora que ele conseguia entender que essas áreas lhe prestavam serviço, e esse serviço só passou a ser prestado porque eu diminuí a quantidade de veneno, né? A nossa regra é mais ou menos o seguinte: eliminar sempre que possível, reduzir e eliminar sempre que possível. Essa eliminação e a redução sempre que possível, muitos agricultores, inclusive em áreas grandes, em agricultura intensiva de 2 ciclos pelo menos por ano, a gente tem conseguido reduzir de 80% até 90% em áreas que já avançaram bastante nas práticas regenerativas. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nós temos hoje uma base de demonstração dessas práticas. Ela acontece numa diversidade enorme de culturas, ela acontece em tamanhos diferentes de áreas de produção, ela acontece em diferentes contextos brasileiros de produção. O que nos convenceu
de que a gente tem uma possibilidade de dizer que nós temos uma agricultura tropical regenerativa. E por que nós estamos incluindo o tropical nesse nome, né? A gente está incluindo o tropical porque a gente percebeu que as condições tropicais são vantajosas para a adoção dessas práticas. Eu tenho solo profundo, se eu comparo com os temperados, eu até brinco com o pessoal que estuda solo, né? Baixinho consegue estudar solo lá na Europa, porque ele entra dentro da trincheira e ainda sobra um tantão do corpo para fora, né? Os solos nossos têm profundidade extraordinária na maioria das situações. Nós temos uma ativação biológica que é quantas vezes maior do que as outras agriculturas. Nós temos uma possibilidade de produção primária e gerar uma lógica de fluxo, de ciclo, que é quantas vezes maior do que a gente vê quando vai para o norte. Isso tudo são vantagens. E nós temos uma biodiversidade extraordinária. Isso tudo são vantagens. E, portanto, tem especificidade. E se a gente cuida bem dela, a gente potencializa essas coisas, né? A gente está convencido também de que nós precisamos construir esse conceito. Não é para gerar certificação, a questão não é essa. A primeira coisa é a gente próprio se convencer de que nós temos uma coisa que é uma vantagem extraordinária para nós. Segundo, é a gente conseguir dizer, olha, ele está fazendo greenwashing, está usando o conceito regenerativo, mas na realidade ele não está mudando as coisas. Porque essa agricultura, no entendimento que a gente tem, ela conseguiria fazer uma mudança de fato. Fazer uma mudança de fato como? Na hora que o agricultor passa a praticar isso, primeiro, ele tem custos de produção mais estáveis. Mas por que, Eduardo? É simples, porque eu começo a depender de coisas que são locais e regionais, não dependo mais da importação e não dependo mais das flutuações a que isso está submetido. Guerra, alguém que resolve baixar um monte de tarifa, pandemia. Nós vamos ter uma resiliência, nós vamos ter uma possibilidade de garantia muito maior. Mas nós também vamos gerar uma mudança grande, porque o dinheiro gasto, a conta nossa em geral, é o seguinte: esse sistema de produção gasta 30% menos do que o convencional, que é intensivo em veneno, né? 30% menos. Só que esse 70% gasto fica, na maior parte, na região. Circula na região, alimenta a economia da região, cria emprego na região e transborda a prosperidade que o agro pode ter no seu contexto. Vou dar um exemplo do como isso é complicado. A soja é a grande cultura brasileira, não sei o que, cantada, olha, tantos bilhões, vendeu, barará. Tá, vamos lá. Vamos olhar os números da soja, de maneira geral. Tá? Pega o que é capital que vai para a indústria e os serviços e equipamentos de indústria brasileira. 10%. Pega o que é pago para a terra e a mão de obra. 30%. Os outros 60% vão para as multinacionais. Então é incrível, aquilo que é a grande agricultura e a maior cultura que nós temos, é, em grande parte, uma exportadora de divisa, onde o sistema usa principalmente a terra, a mão de obra, e aquilo que o Brasil aporta com valor agregado é 10%. Por isso que essa outra agricultura, ela altera esses números e faz esse dinheiro ficar no contexto produtivo. Mas o que as abelhas têm a ver com isso? A gente tem visto no nosso grupo, que está presente em vários lugares do Brasil, o uso das abelhas com cada vez maior frequência, inclusive para a soja, que quando a gente olha, fala, mas aquela flor lá responde. O Guilherme estava mostrando aqui informação, parece que houveram outras informações para demonstrar que funciona.
Agora, além das abelhas que a gente pode levar, não sei se é o foco daqui, mas aquilo que a gente tem observado dos serviços ecossistêmicos que os remanescentes naturais prestam para a cultura são extraordinários, não só de polinização, mas também dos inimigos naturais, não só dessa contribuição da entomofauna, como também como fonte de inóculo para eu produzir meu biológico de comunidade, que cumpre um papel extraordinário. Quando você pega um gaúcho que veio lá do sul, que trabalha há 30, 40 anos, né, produzindo, não é a soja, ou soja, né, como eles dizem, e ele vê que ele foi lá na mata, colheu um inóculo para fazer uma multiplicação de um bocache ou de um EM da mata, e ele vê aquilo funcionando, ele nunca mais vai ver a mata do jeito que ele via antes. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem uma oportunidade extraordinária, que é criar uma agricultura nova, que é criar uma agricultura com uma outra perspectiva, é olhar ela como sistema, olhar ela numa paisagem que pode ser, e não há lugar no mundo que consiga produzir a agricultura com a paisagem que nós temos condição de construir. O Brasil é o único país em que a propriedade rural é obrigada a proteger uma parte dela para interesses comuns, que é o Código Florestal, mas também para atender com serviços a nossa produção. Muito obrigado.